Vamos, capítulo 1, quem achou vai ficando em pé. Neemias capítulo 1, vamos continuar essa mensagem dessa noite. Neemias capítulo 1, vamos dar continuidade à mensagem que temos pregado já há quase um mês aqui na nossa igreja, com duas interrupções, com a Cláudia e também com a Sandra, mas vamos terminar hoje essa parte da história. Neemias, capítulo 1, verso de número 1 ao restante. Se vocês estiverem com calor, vocês podem abrir aí as portas do lado, com certeza vai entrar um vento aí para você. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e que os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus. Então eu disse: Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos e temos esquecido dos teus juízos, aqueles que tu falastes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes como o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e para a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Abaixe sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez nessa noite. Pai, nós agradecemos pela tua providência. Te agradecemos porque esse texto é lindo, maravilhoso, um texto onde mostra o arrependimento de uma nação e o arrependimento de um líder dessa nação. Mesmo ele sendo uma pessoa simples, ele convocou os israelitas que estavam ali com ele para orarem e jejuarem, para que os teus olhos, para que o Senhor os olhassem naquele momento, para que eles recebessem o perdão. Pai, nessa noite nós não somos diferentes desse povo. Eu não sou diferente do que Neemias. Somos pecadores, temos feito coisas que não te agradam, mas queremos, ó Deus, que hoje os teus olhos e os teus ouvidos estejam abertos em direção da gente. Porque nessa noite eu sei que tem muitos aqui que hoje e que durante o mês que passamos falando sobre Neemias,
aprenderam tantas coisas que estão já colocando em prática. Então, Pai, perdoa os nossos pecados. Olha, ó Deus, para a minha vida agora e olha com muita misericórdia, para que eu possa estar falando aquilo que é do Senhor para esse povo. E que esse povo, ó Deus, também alcance as tuas misericórdias, para que a gente possa, ó Deus, juntos estar sendo abençoados, não somente aqui, mas aonde a nossa igreja está nesse exato momento. Pai, abençoe aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Fique com eles, guarde-os, estejam sempre, ó Pai, dando a eles aquilo que eles também precisam, aonde eles estão, seja em Goiânia, seja no Brasil, Rio de Janeiro, Japão, em outros lugares. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos, queridos. Mais rápido do que da semana passada, eu quero somente lembrar os irmãos de que Israel estava passando por grandes provações. O povo tinha pecado, o povo tinha sido espalhado, o povo tinha sido levado para o cativeiro por causa de desobediência, e eles estavam pagando um preço muito caro. Diz a palavra de Deus que diante desse caos levanta um homem chamado Neemias, um servo do Senhor, como você, como eu. Ele não tinha nada especial do que você tem. Ele era uma pessoa que precisava, carente de tantas coisas como você, mas ele ali naquele momento, ele reúne forças, não sei de onde, e ele começa a orar, começa a jejuar, para que a sua família, talvez israelita, pudesse voltar para Jerusalém, e todos terem um final, uma vida diferente da que eles tiveram durante aqueles dias passados. E eu disse o seguinte: se a nossa família quer também ver o impossível de Deus acontecendo, se sua família tem perdido, se a sua família o diabo tem perturbado, o diabo tem aprontado, você não tem visto seus filhos romperem na fé do Senhor Jesus Cristo, você mesmo e sua mulher têm vivido momentos muito difíceis, você tem enfrentado divórcio, separações e tantas coisas, sua família está perdendo e Satanás está ganhando. Você precisa hoje tomar uma grande atitude e mudar de vida, para que a sua família possa ter as vitórias que nós queremos como vitoriosos que somos em Cristo Jesus. Eu disse que Neemias, ele tomou algumas atitudes das quais você precisa tomar. Pena que não vai dar tempo de falar para você o sermão todo, mas uma das atitudes que Neemias tomou, ele se colocou como instrumento de Deus na vida das famílias de Israel. Coloque-se, querido, diante das famílias da igreja como um instrumento de Deus, não como um instrumento de Satanás. Seja um exemplo de Deus nessa igreja, não seja um exemplo de Satanás. Que a sua vida, que a minha vida, sejam vidas em que as pessoas possam olhar, que os cônjuges olhem o nosso relacionamento e possam querer imitá-los. Que as crianças, que os nossos adolescentes e jovens possam olhar para nosso casamento, a nossa vida, a forma que nós estamos trabalhando dentro das nossas casas, nos nossos lares, e possam sentir orgulho da gente. Porque, infelizmente, querido, isso não acontece na vida de todas as famílias. Eu disse o seguinte: não adianta a minha vida, a sua vida, ou a vida de alguns, de poucos aqui, estarem tudo correndo certo, se a tua vida, se a tua família não está bem. E aí nós vamos colher com certeza os frutos mais na frente. A segunda atitude desse homem foi: ele não desistiu mesmo não vendo nenhuma chance de mudança. A mudança seria ali naquele tempo zero, nenhuma chance. Mas ele transformou de 0 para 100%, porque ele começou a orar e a jejuar. Hoje talvez você está assim: não tenho condições nenhuma da minha família melhorar, não tenho condições nenhuma de sair do meu pecado, eu não tenho condições nenhuma de romper. O ano de 2013 vai ser como o ano de 2012, como o de 11, como o de 10, a minha vida não vai mudar. Eu quero dizer para você o seguinte: só há uma forma de mudar a sua vida, e essa forma de mudar a sua vida é através de oração e através de jejum. Milagres
poderão acontecer. Se você orar, se você jejuar, se você fizer aquilo que Deus quer que você faça, não desista, não perca tempo com outras coisas, não perca tempo com conselhos que são dados, dos quais não vão te levar a proveito nenhum. Hoje eu já estou aqui nessa noite, economizando para você algumas caminhadas, alguns passos. Se você quer ver mudança na tua vida, se você quer ver mudança nessa igreja, se isso é importante para você, se você quer ver mudança nos seus filhos, se você quer ver mudança no teu relacionamento, se você quer ter mudança no relacionamento com você e teus filhos, você precisa orar e jejuar. Amém, igreja? Nós precisamos orar e jejuar. Eu disse domingo passado, falei aqui da última coisa que ele fez. Se a gente quer, da última atitude de Neemias, se a gente quer ver o milagre acontecendo na nossa família, nós precisamos se colocar como instrumentos de Deus na vida das famílias da igreja. Se colocar também e não desistir nunca, mesmo não vendo nenhuma chance de mudança para ninguém. E eu falei, em terceiro lugar, que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Quando eu falei confessar os nossos pecados a Deus, eu dei para vocês aqui um retrato do que Neemias, ele disse, não somente ele, mas todo o povo de Deus estava corrompido, e eu disse que o pecado mata. Citei versículos aqui do pecado, falei para vocês sobre o pecado de Davi que o acompanhava. Pequei contra ti, somente a ti, e pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, porque o pecado que nós cometemos aqui é o pecado contra Deus. Falei sobre Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas também disse que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém, igreja? Certo? O pecado, ele gera morte na igreja, ele gera morte na família, ele gera morte nos negócios, ele gera morte nos nossos sonhos e também nos nossos sentimentos. Quais foram os pecados de Israel e quais foram os pecados dos homens que estavam ali, de Neemias? Qual é o nosso pecado? O primeiro pecado que eu relacionei aqui foi a corrupção espiritual. Havia naquele momento um desejo muito grande de se corromper com outros deuses, atalhar o caminho. Porque está acontecendo ali, eu vou para ali. Porque eles estão fazendo isso, então eu vou fazer. Porque agora essa adoração a esse Deus, eu vou adorar porque eu estou vendo resultado na vida do ímpio, eu também quero ser como um ímpio. Queridos, tome cuidado, porque as propostas estão aí para a gente cair, mas só, querido, que nós vamos pagar um preço muito caro. Citei aqui algumas cidades dos Estados Unidos e a minha preocupação do que está acontecendo nesse país, que está aí hoje. Se você não sabe, essa semana, esse mês é do orgulho gay. Ontem um membro da igreja estava em uma passeata, estava passando por São Francisco, e aí ele gravou e mandou para mim, talvez mandou para alguns de vocês, várias pessoas peladas, andando de bicicleta pela cidade de São Francisco. Se você for na cidade de São Francisco, você vai ver as bandeiras em todos os lugares espalhadas, porque eles têm orgulho disso. Nós estávamos fazendo o passaporte da Tiffany em El Cerrito essa semana, estava tendo um momento de louvor, e estava tendo um momento de hastear uma bandeira, e para minha surpresa, vocês sabem qual é a bandeira que eu estava falando. Então isso está acontecendo nesse país, um país onde foi o celeiro, um berço de missionários, espalhando o evangelho para tudo quanto é lugar, mas os filhos rebeldes do inimigo está se alastrando, está passando essa doutrina, está passando esse ensinamento, e muitas pessoas estão aí fazendo e seguindo essas coisas. Eu disse, queridos, que a igreja do Senhor precisa ter posicionamento. Posicionamento é algo que nós precisamos como crentes. Levantar a bandeira de Jesus Cristo, falar que somos de Jesus, falar que esse Deus é Deus poderoso, que julga, e esse Deus é um Deus que disciplina, esse Deus é um Deus que ama, esse Deus que é um Deus justo, esse Deus que pode transformar e fazer milagres. Mas sabe o que está acontecendo? A igreja do Senhor está calada, a igreja do Senhor está reprimida, a igreja do Senhor está parada no tempo, porque nós cristãos estamos falhando. Como é, queridos, que nós vamos falar de um Deus que nós não conhecemos?
Hoje os crentes não querem conhecer a palavra de Deus, não estão atentos para a palavra de Deus. Tudo é mais importante do que a palavra de Deus. E por isso, queridos, por isso, nós estamos perdendo terreno. É por isso, queridos, que sentado numa reunião de consulado na terça-feira passada, o padre da Igreja Católica diz que daqui a 50 anos toda a Europa vai ser muçulmana. E vai ser mesmo. E vai ser mesmo. Porque os crentes estão cada vez mais com medo. Estão se tornando crentes covardes. Estão encolhendo. Estamos deixando as coisas de Deus que são importantes, certo? E dando vazão a outras coisas. Avançamos para muitas coisas, mas estamos nos retraindo para as coisas de Deus. E isso nós vamos pagar depois um preço muito caro. Já há muitas famílias nesse país sofrendo por nossas atitudes, porque nós não avançamos. Quando nós queremos fazer um grupo familiar, quanta bronca, quanta coisa, quanto desafio para passar a palavra de Deus. Mas, queridos, se for para uma festa, se for para isso, se for para aquilo, nós abrimos os nossos lares. Isso é uma coisa que você deve pensar. Abra o seu lar para a palavra de Deus, para que um vizinho que está do seu lado se converta. Abra o seu lar. Quando eu comprei minha casa, a primeira coisa que eu disse para o Senhor é o seguinte: Senhor, eu não quero perder essa casa, porque essa casa é tua casa. Essa casa não é minha casa. Se perder, quem perde é o Senhor. Eu apenas estou aqui de uma forma voluntária. O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui, mas essa casa é tua. Essa casa é para a igreja. Essa casa está de portas abertas para os membros da igreja. Foi isso. E por muita misericórdia de Deus, eu até agora não perdi a minha casa. Não tem amor pelo quarto, não tem amor pela sala, não tem amor por nada. Aquilo ali é a extensão da casa de Deus. Para você, para mim, para todos. Está ali para receber anjos, está ali para receber pastores, está ali para receber líder de jovem, está ali para receber líder de adolescente. A minha casa está aberta para receber qualquer pessoa. Você não sabe quantas pessoas da igreja já foram para minha casa passar uma noite porque estavam brigadas com o cônjuge. Quantas pessoas, filhos, nós já brigamos porque é casa do Senhor. Faça da sua casa a casa de Deus. Seja ela pequena, seja ela grande, faça da casa de Deus. Tenha isso na sua mente. Quando nós abrimos nossos lares para Deus, nós é que temos que ganhar com isso. Nós é que vamos ganhar com isso. Então não retenha a sua bênção, querido. Seja inteligente. Não faça como algumas pessoas fazem. A segunda coisa, o segundo pecado que nós relacionamos aqui, foi que aquele povo eles se afastaram da palavra de Deus. Porque se afastar de Deus é facinho. E da palavra também, mas esse caso aqui foi da palavra de Deus. Eles já não liam mais a palavra de Deus. Eles já não buscavam mais os ensinamentos da palavra de Deus. Eles já não sabiam mais as promessas da palavra de Deus. Aquilo já não era importante para eles. Os profetas que falavam da palavra de Deus, eles já não tinham mais, certo, aquela eficiência, porque quando falava era juízo. Quando falava era como um sermão como esse, que talvez algumas pessoas vão sair, talvez de bico daqui da igreja, mas escute, porque é a palavra de Deus para você. É o Espírito Santo de Deus que está falando para você, para nós. Você que está nos ouvindo aí, certo? Que está em casa, que fica em casa, não tendo motivo nenhum de estar em casa, certo? Se for doença, fica em casa, meu irmão. Mas se não for, venha para a igreja. Porque aqui é a casa de Deus. Não é a casa do pastor Ribamar, é casa de Deus. É aqui que nós estudamos a palavra uma vez na semana. É aqui que nós recebemos ensinamentos uma vez na semana. É aqui que nós devemos ficar. Mas como diz o salmista, mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Aprenda isso na sua vida e comece a viver isso na sua vida. Tenha o domingo 5 horas da tarde como algo importante para você. E que você venha com alegria, não venha com peso no seu coração. Porque tenho falado aqui e falo para você nessa noite. Todo pecado é contra Deus. E quando a gente não sente vontade de estar na casa do Senhor, nós estamos pecando contra Ele. É pecado. Então eu disse que os profetas daquela época, os reis, eles estavam 450 homens, profetas de Acabe e Jezabel. Um profeta de Deus, chamado Elias, de uma só vez, através de uma oração, ele matou todos aqueles profetas. Porque Deus é Deus
E nós não podemos brincar com esse Deus. Coisas que nós estamos deixando de fazer nos nossos lares e que nós precisamos fazer. Eu relacionei aqui a igreja passa por mesmos problemas da época de antes do cativeiro. Cultos domésticos. Quantos de vocês estão fazendo culto doméstico? Na vigília nós aprendemos uma coisa muito séria na vigília. Quem foi sabe o que eu estou dizendo. Deus falou poderosamente na vigília. E aonde você estava? Culto doméstico, oração antes das refeições. Tem orado, querido? Às vezes a gente está com você e faz teste para ver se você está realmente preocupado em oração antes das refeições. E às vezes a gente deixa para ver onde que vai dar. Mas poucos crentes estão orando. Estava com uma pessoa essa semana, ficou tão constrangida de orar no restaurante que a gente estava. Mas eu orei. Eu contei aqui que nós estávamos indo para Nova York. E aí tinha um grupo de coreanos orando no aeroporto, aquele fogo, aquela coisa maravilhosa. E eu falei, gente, esse povo é da onde? É da Coreia. Um país que vive de oração, sustentado de oração. E aí sabe qual é o resultado? É uma das maiores potências desse mundo, porque ora. A gente, querido, fica aqui pensando no nosso Brasil. Você já viu tanto de corrupção no nosso Brasil? Você já viu tanto que é fácil resolver o problema do Brasil? Mas você sabe que não resolve o problema do Brasil porque Satanás, ele domina no Brasil. Ele domina. A gente vê esse bando de conversão, não, porque os evangélicos já estão 52%, querido. Se passar na peneira, não vai dar nem 15%. Nem 15% de evangélico ali. Há muita gente escandalizando o evangelho do Senhor, passando uma mensagem que isso é evangelho e não é evangelho, porque a gente vai lá, a gente prega, a gente vê que a situação no Brasil não está boa. E aí a inflação está começando novamente, as coisas estão piorando novamente, e isso nunca vai acabar enquanto a igreja do Senhor Jesus que estiver lá não fizer diferença. E para que a igreja do Senhor Jesus que está lá fazer diferença, precisa que os membros que estão lá sejam diferentes. E nós aqui da mesma forma. Entra governo, sai governo. A Andréa chegou para mim, bem, mas por que está tão fácil esse povo que está no... A Dilma, ela está no poder. Por que ela não perpetua o poder fazendo as coisas boas? Eu falei, André, não vai, não adianta. O diabo só direciona só para roubar. Aí eles perdem o poder, aí vem outro grupo e rouba. E aí faz um asfalto, certo, dessa finura, certo, mais de anos para construir uma estrada que poderia economizar portos, aeroportos, tantas coisas que no Brasil não funciona por causa de corrupção. Satanás operando, certo, e botando o ritmo dele em cima de Brasília. É desse jeito que acontece. Então aquele povo está daquele mesmo jeito. A gente vai deixando de fazer as coisas, a gente vai deixando de orar, vai deixando de fazer culto especial dentro da nossa casa, vai deixando de estar no domingo culto de ceia. Quantos de vocês não estavam aqui no domingo culto de ceia? Eu, quando era pequenininho, lá em Barbacena, a minha mãe ensinava para mim o seguinte: dia de domingo de ceia é dia que nós não podemos faltar. Você acredita que a gente não faltava culto? Mas no dia de domingo de ceia, parece que a gente ia até, eram 6 filhos, a gente ia até mais com comunhão. Para não pecar, porque se comesse de forma errada, certo? Vinha um raio lá do alto para cair na cabeça da gente. E a gente ia, olha, a gente era travesso, mas nesse dia ia todo mundo quietinho. Certo? Não mexe não, porque aí saía xingamento, saía alguma coisa, uma pedra na cabeça, uma paulada. Mas a gente ia todo mundo santo, porque domingo, primeiro domingo do mês, é um dia sagrado para a gente estar participando da mesa do Senhor. Mas quando a gente põe a mesa aqui, algumas pessoas devem pensar assim, não é só aqui na nossa igreja, em toda a igreja. Essa mesa aí é uma mesa qualquer. O pastor está brincando de dar aviãozinho para os outros e de dar pãozinho para a gente comer. Que bom, vou comer o pãozinho do pastor. Querido, você não sabe o que está acontecendo aqui. Você não sabe o que é participar da mesa do Senhor. Nós estamos lembrando o sacrifício e a morte de Jesus,
feito na cruz por nós. E dizendo que nós acreditamos no sacrifício e que Ele vai voltar. Então nós precisamos tomar cuidado. Falei das igrejas que não pregam mais sobre pecados, sobre arrependimento. Tem uma irmã que falou assim: pastor, eu queria aumentar a sua lista. Eu não falei com ela, nem falou comigo. Se você estiver aqui, pode falar. A igreja não está pregando mais sobre o quê? Você quer falar? Fale. Eu não sei se você está aqui e quer falar isso. Tá, mas não quer falar. Fala, irmã, mas deixa para depois. O último ponto desse sermão, o primeiro pecado deles foi corrupção espiritual. Depois eles se afastam de Deus. Mas o pior vem aqui. E você está aqui no dia pior. Mas melhor para a sua vida espiritual. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles perderam, sabe o quê? O respeito para com Deus. Deus, para eles, já não era mais nada. Neemias chega aqui para eles, para Deus, e fala: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Nós perdemos o respeito, perdemos a vergonha, perdemos o temor. Deus era nada mais para ele. Deus era um Deus pequenininho comparado com todos os deuses que estavam ali espalhados naquele momento ali entre eles. E a palavra de Deus, querido, para quem pensa que Deus não é nada, em Gálatas 6:7, fala o seguinte para nós: não erreis, não se deixe enganar, tudo que o homem plantar, ele colherá. Uma palavra dessa, a gente já pode fechar a Bíblia, porque o que vem depois não é coisa boa. Olha aí, vamos ler todos juntos? Não se deixe. Você sabe o que aconteceu? Deus deixou de ser o Deus da nação de Israel. Deus passou a ser, sabe o quê? O cara chato. O Deus chato. Que mandava o discípulo, mandava o profeta para ir lá falar: olha, Sandra, você está em pecado. Olha, Rosa, você está em pecado. Olha, pastor Ilha, se você não mudar, você vai morrer. Você está em pecado. E foi Jeremias, e foi Isaías, e foi vários profetas. Se você conhece a Bíblia, está aí com vários profetas, a mesma mensagem. O povo consertou? Não. Então quando chegava um profeta, o povo já não aguentava mais. Que cara chato, que Deus chato. Parecia o pai repreendendo o filho que erra. Você já esteve nessa posição de repreender o filho que erra e o filho não conserta? Sabe o que acontece quando o pai começa a falar muito e repreender muito a criança ou adolescente ou jovem? Sabe o que acontece? Você pensa que você vai consertar a sua criança, o seu filho, de tanto ficar no ouvido dele? Hoje a Andréia estava vindo do carro, tudo que a Tiffany falava, ela tinha uma observação. As observações que ela fez foram observações sadias. Mas eu disse assim para a Andréia, falei: Andréia, a Tiffany ficou 2 dias lá na casa da Esther. Quando ela chega aqui, você só fica só puxando a orelha dela, ela vai se mudar para a casa da Esther, pode esperar lá. E eu vou junto depois, porque eu também não aguento. Viu, Gustavo? Eu não aguento. Lá pelo menos tinha um estrogonofe de camarão, aqui não teve nada. Então, querido, eu quero dizer para você isso aqui: você fica o tempo todo puxando a orelha do seu filho, você vai perder a moral. Sabe o que acontece quando você fica puxando a orelha do seu filho e seu filho não fica obedecendo? Ambos pecam perante o Senhor e ambos se tornam chatos e ambos, certos, ficam separados. Os dois ficam separados, desculpa. Porque ninguém aguenta ficar isso todo o tempo no ouvido falando. Deus estava nessa situação. O povo não obedecia, não mudava, e Deus passou a ser o pai chato. Ninguém queria saber de Deus. Eu às vezes eu sou muito chato. Eu sou chato quando se diz respeito à vida espiritual.
Tem gente que fica queimado comigo, mas eu não estou nem aí. Estou nem aí para o seu bem. Se você não quer ver o amor que eu sinto por você, sorry, mas eu te amo. E eu vou puxar sempre a sua orelha quando você estiver errado. Sorry. Mas você quer participar de uma igreja onde o pastor vê você pecando, onde o pastor não está nem aí para você, onde não liga para você, não sabe quem você é, e aí você é como alguém que está na igreja, que entra, que sai, que ninguém sabe. Aqui é diferente, querido. Eu olho todos vocês, e quer queira ou você não queira, certo? Se você estiver pisando na bola, eu vou te chamar a atenção porque eu te amo. Entenda isso. Eu não sou melhor do que você. Tem gente que me chama a atenção. Seja humilde e mude a sua vida como eu estou mudando a minha. Queridos, sabe qual é o problema da nossa igreja? É o mesmo problema da igreja da época de Neemias. Tudo que aconteceu com Neemias acontece hoje. Vou fazer um teste com vocês para a gente terminar a mensagem dessa noite. E aí você vai falar e você vai dizer para você mesmo se você não é igual àquele povo, àquela nação que estava ali. Vou fazer esse teste agora. Preste atenção. Você que está nos ouvindo aí, preste atenção. Se precisar de faltar o trabalho ou o culto, o que você escolhe? Pensa aí. Entre o culto e o seu trabalho, o que você escolhe? Entre o convite de aniversário no domingo. Domingo. Tem crente que gosta de fazer coisa no domingo para atrair os crentes fora da igreja. Entre o culto, e eu digo para você, isso aí você vai, ponto negativo a você com Deus. Dia de festa é sábado, é sexta. Faz festa no dia do seu aniversário, no dia de semana. Não, pastor, não posso, tem trabalho. Um convite de aniversário ou um culto no domingo, que você abre mão? Ai, eu vou para a igreja, glória a Deus. Ai, eu vou para o aniversário comer churrasco. Está no sal. Entre passar 15 minutos lendo a palavra de Deus e 1 hora na televisão, o que você escolhe? Ai, oh Deus, misericórdia, Senhor. É 1 hora na TV? Não, pastor, são 4. 3 horas na TV ali, ó, carcado nela e ela em mim. Você entra até dentro da novela. Tem gente que está vivendo a novela. Jornal Nacional, está se vendo lá. Entre falar com Deus por 30 minutos e falar com um amigo com telefone celular por 2 horas, ou amigos, o que é que você prefere? Você tem falado mais com Deus do que com seus amigos no celular? Deus podia mandar um celular para a gente, né? E a gente podia ouvir a voz dele. Porque quem sabe a gente mudaria o nosso hábito. A gente pede aqui para orar por 5 minutos, por 10, por 15. E a gente não ora. Alguns oram, mas a maioria não ora. E aí nós temos problema com isso. Entre convidar um amigo para uma reunião de negócio ou para uma reunião da igreja, o que mais te empolga? Isso é sério. Esses dias eu estou vendo tanta gente empolgada. Pensam demais. É bom, querido. Bom demais isso que está acontecendo com você. Mas qual tem sido a sua empolgação para você fazer uma reunião na sua casa? Reunir os seus amigos, até desconhecido que você cata na rua, só porque fala português. Você fala, eu vou fazer isso aqui, você vai ver, vai ser bom para você e para mim. Será que a salvação em Cristo Jesus, será que a vida eterna não te empolga mais para você falar isso para as pessoas? Você está vendo como o Espírito de Deus, nesse exato momento, está falando para a nossa igreja,
Será que nós precisamos nos empolgar com as coisas de Deus também? Deus nos deixa empolgar com as coisas do mundo, Deus nos deixa ganhar dinheiro, Deus nos deixa fazer tudo, mas tem que ter um balanço nisso aí. Eu preciso também ver que as vidas estão indo para o inferno, e eu quero que elas participem de uma reunião na minha casa, e você com certeza vai falar para elas que elas vão ganhar muito mais do que elas vão ganhar do que o negócio que nós estamos oferecendo, o que você oferece, muito mais. Quantas vezes você chegou no seu gerente de banco e falou para ele de Cristo, mas do seu negócio você falou? Isso é sério. Então nós precisamos mudar a nossa atitude. Fazendo esse teste, querido, esses foram os pecados daquele povo. Sabe o que aconteceu com eles? Espalhou, separou, destruiu famílias, cidades e nações. Você quer ver milagre na sua vida? A palavra de Deus fala em Hebreus 12:4: sem santificação ninguém verá a Deus. Se você quer milagre sem ver Deus, não tem milagre. Se você quer milagre sem ter uma atitude de mudança na sua vida de santificação, não tem milagre. Quem quer milagre tem que mudar. Quem quer milagre tem que renunciar. Quem quer milagre tem que fazer parceria com Deus. Quem quer milagre tem que entender essas palavras que estão sendo faladas hoje à noite para você, para que a sua família esteja protegida por Deus, porque senão, querido, vai sobrar destruição, separação e tantas outras coisas mais. Quero concluir dizendo o seguinte: se você for no capítulo 2 de Neemias, você vai ver o que aconteceu. Você vai ver o que aconteceu na vida de Neemias, no povo de Israel. Eu quero terminar e quero ler isso para você. Abra sua Bíblia no capítulo 2. Você vai ver o que Deus fez na vida desse homem. Diz assim a palavra do Senhor. Só preste atenção. Com muito medo eu disse: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, o rei disse. Com muito medo eu disse: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se na cidade que estão sepultados meus pais, pensa que os pais dele já estavam mortos, está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha só o quanto é importante o verso seguinte, a leitura seguinte. Então quando o rei chegou para ele e disse: o que você gostaria que eu pedisse? Ele foi logo falando para ele. Você está acompanhando aí? O que disse aqui? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então o que ele fez? Ele orou. Ele orou. Antes de pedir alguma coisa para Deus, ore. Antes de pedir alguma coisa para uma autoridade, ore. Antes de pedir alguma coisa para o seu cônjuge, ore. Antes de você ver mudança na sua família, ore. É assim que Deus está falando para você hoje. Ou então orei a Deus dos céus e respondi ao rei. Deus deu sabedoria para ele. Se for de agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a tua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Aí vem a bênção, querido. Quando a gente anula tudo aquilo que nós estamos tratando esses dias. Então o rei, estando presente, a rainha sentada no seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará essa viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do teu agrado, ó rei. Aí já começa a pedir, né? Porque a gente já tem autoridade. Eu poderia levar cartas do rei aos governadores das Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar em Jerusalém?
Então a carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me fornecesse madeira para as portas da cidade, que fica junto do templo, para os muros da cidade e para residências que iria ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Eu não sei o que tem aí no teu coração, que você quer que aconteça no ano de 2013 na tua família. Se você fizer tudo isso que foi falado para você, se você colocar diante de Deus todas essas coisas que foi falado para você durante esse mês, a mão de Deus vai ser com a tua família. Quer coisa melhor? Você pode dar um amém aí, querido? Isso. Sei que alguns não vão mudar de ideia, vão continuar fazendo a mesma coisa, mas eu tenho certeza que uma boa parte vai mudar, porque querem ver milagres acontecer na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com esse Deus maravilhoso. Ele tem, como nossa canção está aqui ao fundo dizendo, Ele tem uma nova história para nós. Deixa a corrupção espiritual de lado, querido. Se aproxime da palavra de Deus e tenha respeito por esse Deus. E lembre-se, não se engane. O homem, o que você planta, você vai colher, porque esse Deus, Ele é juízo. Não se esqueça dos juízos de Deus. Não viva só com as promessas, mas olha também aonde é que Ele vai tocar em você se você não mudar de vida. Olha o que Ele vai fazer com você se você não mudar de vida. Porque a partir de hoje, querido, se você está andando numa vida errada e você não consertar, você já foi avisado por Ele. A partir de hoje, quero dizer para você que Deus manda falar para você o seguinte para mim: não tem mais tempo. O seu tempo acabou. Ou você se volta para Ele, ou Ele vai te torar no meio, por amor da sua alma, porque Ele não quer que você se perca, não quer que você tenha experiências ruins. Então hoje é o dia, você veio na igreja para saber disso. Ou conserta, ou você vai ver a mão dele na sua vida. Pai, nós como família queremos dizer nessa noite, com muito temor e medo de alguns, mas temor, ajuda-nos a mudar como igreja. Ajuda-nos a ter compromisso com as coisas do Senhor. Ajuda-nos a ter compromisso com a nossa família, ter tempo para ler a Bíblia com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Ajuda-nos a ser crentes de verdade como a gente era outrora. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar no primeiro amor. Ajuda-nos, ó Deus. Não deixa a gente estar sendo um cristão qualquer, mas que a gente possa ser um cristão de verdadeiro. Não deixe que a nossa família seja uma família que a escandaliza, mas seja uma família que seja vaso de honra na casa de Deus. Pai, conserta-nos nessa noite, para que a gente possa, quando vier a tempestade, quando vier a tormenta, a gente possa saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você quer mudança